Show! Glória a Deus! Começando mais um Burn Podcast. Eu, Matheus Garcia, vou conduzir a conversa de hoje. E você que ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, já se inscreva e compartilhe com alguém, que hoje vai ser fantástico, vai ser da hora. Uma pessoa que eu conheço há um pouquinho de tempo. Você que tá na sua casa, você que puder, aplauda quando eu falo o nome dela. Mas seja muito bem-vinda, Ju! Seja bem-vinda, Ju Lopes Martins! Obrigado, Matheus. Seja bem-vinda. Tô bastante nervosa, assim, de estar na frente das câmeras, né? Nunca gostei de estar na frente das câmeras, mas sempre é uma boa oportunidade, né? De falar de Deus. Glória a Deus. Né? Pra quem não conhece, quem é a Ju? Olha, essa é uma pergunta... Juliane é psicóloga, mãe, amiga, professora, sou muitas em uma só, né? Depende do ambiente. Eu sou. A sua mãe, ela veio aqui, daí foi uma conversa fantástica, ela falou desde o início do projeto Moriá, de como Deus entregou pra ela, e sua mãe sendo uma bênção já. E como foi pra você, desde quando você nasceu e começou a frequentar a igreja, começou a entender o ambiente que você vivia? Como foi isso pra você? Não sei, eu vejo assim, Matheus, como muito natural, sabe? Parece que eu nasci para isso. Então, minha mãe acho que recebeu Jesus quando eu tinha por volta de 1 ano. Então, eu cresci dentro da igreja, envolvido com tudo que relacionado à igreja. Então, era vigílias, cultos, a gente ia no culto toda semana, então eu lembro, eu tenho bem vívida na minha mente, assim, na infância, eu indo para o culto, a gente ia caminhando, era várias pessoas, várias crianças, então a gente ia andando, voltava andando, e isso daí, assim, marcou de certa forma, então, e formou quem eu sou. Né? Mas, assim, eu cresci dentro da igreja, mas eu fui receber Jesus mais tarde. Muito mais tarde ou não? Não, foi assim, eu sempre gostei de estar assim, envolvido no ambiente da igreja, principalmente na área de estudo. Então, eu participava de todos os cursinhos que tinha de estudo de Bíblia e tudo mais, e num dia, numa escola bíblica, eu tinha por volta de 18 anos, o professor falou assim, quem quer receber Jesus como Senhor? E eu levantei a mão. Na escola bíblica? Na escola bíblica. E aí todo mundo começou a tirar sarro, né? Falou, Juliane, você está zoando, né? Você cresceu na igreja. Eu falei, mas eu nunca recebi Jesus como Salvador. Eu falei, eu cresci na igreja, sempre estive, mas eu nunca recebi. Então hoje eu quero receber Jesus como Senhor. E aí todo mundo, isso é zoeira, Juliane, pare com isso. E o professor falou, não, isso é importante. Quando você começa a reconhecer que você precisa de Jesus. Que o fato de você ter crescido dentro da igreja não faz de você um cristão. Então, ali, a partir daquele momento, quando eu fiz aquela oração, aquela confissão, é como se eu virasse uma chavinha assim e parece que eu subi um nível diferente, comecei a viver um nível diferente, de certa maturidade, assim, de entender mesmo por que eu fazia parte daquilo ali, o porquê que eu estava ali e por que eu gostava de estar naquele meio, né? Às vezes eu ficava pensando, sempre quando alguém fazia o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus? Quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu ficava pensando, será que eu já aceitei? Eu não lembrava, eu ficava na mente assim, falava, eu vou, viu? É melhor, porque é melhor eu garantir aceitando 2 vezes do que não ter aceitado nenhuma. Aí, tipo assim, o pastor já fez umas 5 vezes apelo, já teve vez que eu fui 5 vezes. Eu não lembrava, falava, melhor garantir, né? Isso, você lembra com quantos anos mais ou menos foi, Ju? Eu lembro que com 9 anos, num culto de crianças, nós fomos num congresso e eram muitas crianças. E naquele dia ali, eu fui batizada com o Espírito Santo, com 9 anos. Então, ali foi, assim, acho que a primeira confissão, mas era uma confissão que eu não entendia muito bem, sabe? Eu gostava, eu estava envolvida, e o fato de eu ter recebido o Espírito Santo ali, para mim, eu achei que aquilo era aquilo. E eu sei que tinha mais, né? E aí, na adolescência, que eu fui mergulhar mais, fui conhecer mais. Então... Mas não houve uma certa pressão dos seus pais? Não. Assim, em relação a isso, não. Foi porque eu sempre fui muito do meu tempo. Então, eu nunca permitia que alguém
colocasse o tempo ali. Então, eu fazia as coisas no meu tempo. Então, eu queria buscar, eu queria fazer, e eu lia muito. Então, eu comia a Bíblia, mas eu comia de uma forma assim, para que quando as pessoas viessem falar alguma coisa, eu sabia responder. Porque eu ficava doida se eu não soubesse. Então, eu era bastante competitiva nessa questão. Então, por isso que eu não tinha uma certa maturidade. Então, era uma forma de me mostrar mesmo, sabe? Então, depois que eu recebi Jesus, que eu fui entender. Não, agora eu estou vivendo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li. Então, já não é mais a letra, né? Não é mais assim o que as pessoas diziam. Você tem que fazer isso. Porque sempre tinha aquele ritual. Não, você tem que fazer assim, assim, assim. E eu sempre ia contra. Sempre. Então, eu sempre debatia. Eu sempre estava debatendo, até com os pastores. É mesmo? Eu já fui muito repreendida. Eu lembro de um culto, quando eu era criança, eu era da Assembleia de Deus, né? Nós crescemos na Assembleia de Deus, até os 18 eu fui. E eu comecei a questionar sobre as roupas, né? Por que menina não pode pôr bermuda? Né? Por quê? E o pastor começou Não, Juliane, porque começou a trazer uns textos bíblicos e eu fui trazendo outros textos. E foi, jogando em cima. E aí chegou uma hora que a conversa ficou meio fora de linha, minha mãe chamou minha atenção, tirou, falou, você não pode falar desse tipo de coisa. Eu falei, mas ele não conseguiu responder o que eu queria. Então, eu era muito assim, dessa questão de questionar, eu queria saber. Então, me prova. Se o senhor me provar na Bíblia que está certo, então eu acredito. E eu era bastante disso daí. Era uma afronta, né? Então, eu fui aprendendo, né? Então, Esse seu jeito de... Tem o pró e o contra, né? sim. E para você acha que mais te ajudou ou mais te atrapalhou? Não, atrapalhou bastante, porque assim, eu não tinha limite, né? Então era do meu jeito, da minha maneira, então eu não queria escutar as pessoas, eu queria ter minhas próprias experiências. Isso é um erro. É o maior erro hoje da juventude. A gente enxerga isso, né? Às vezes, quantas vezes a gente tenta, não faz isso, faz dessa forma, daí eles falam, não, eu quero ter minhas próprias experiências. Isso é um erro. Hoje eu consigo aprender com o erro dos outros, mas quando mais nova eu já dei umas cabeçadas, assim, de ficar questionando muito a Deus, sabe? De ficar falando muito, não, eu não quero assim, eu quero que comigo seja diferente, eu quero que seja de uma forma diferente. E muitas vezes não acontecia. Não acontecia, né? Não fluía. E você se frustrava? Muitas vezes, nossa. Então, eu vivia nessa competição, eu competia comigo mesmo. Então, a minha mãe sempre estava falando, você não quer perder em nada. Então, num jogo de stop, se eu não ganhasse, eu dava um jeito de ganhar. Então... Extremamente competitiva. Extremamente. Retiro. Nossa, retiro quando tinha as gincanas, eu já vinha preparada ali, munida. Porque eu tinha que ganhar, meu time tinha que ganhar. Não, né? Senão você tava perdendo. Não, eram uns negócios bem doidos. Nossa! E nesse meio, como você entendeu o seu chamado, Ju? Essa é uma pergunta que a gente recebeu no Instagram. Sim, na verdade, sim, eu sempre soube, né, Matheus, assim, sempre soube, de alguma forma. Eu tinha já desde criança na minha cabeça que eu já tinha programado, minha vida assim. E eu lembro que por volta de 8 anos... teve uma atividade na escola e a professora estava falando sobre sonhos e projetos, que a gente deveria escrever tudo aquilo que a gente gostaria de fazer antes de morrer. E eu fiz a minha listinha com tudo que eu já tinha, que eu tinha uma certa convicção. E eu já sabia lá ser missionária, estudar medicina, e eu coloquei uma condição assim, se eu não casar até os 18, depois não quero mais e eu vou para missões, viajar o mundo para missões. É mesmo? Subir ao topo de uma montanha, escrever um livro, ter um filho pela via da adoção. E eram essas coisas assim que estavam na minha lista. Nossa! E teve um tempo atrás que eu estava olhando assim, eu falei, cara, falta muito pouco, só falta escrever um livro, né? Que todos os outros já se realizou. Então, eu já tinha assim, uma certa convicção mesmo. Então, para mim, assim, eu vou fazer medicina e eu vou para o Médicos Sem Fronteiras. E ninguém vai me segurar. Eu vou rodar esse mundo aí pregando evangelho, ajudando pessoas. Então, se eu não casar, eu falava, se eu não casar, é isso que eu vou fazer. E como foi durante o tempo para você ir conquistando essas coisas? Foram acontecendo, sabe?
Porque quando você tem uma coisa na cabeça, quando você coloca aquilo na cabeça, você automaticamente já vai dirigindo em relação àquilo. As coisas vão acontecendo conforme aquilo que você está imaginando, aquilo que você está pensando. Né? Alguns chamam de lei da atração, mas não é, é a convicção. Quando você tem aquela convicção, as coisas vão acontecendo, vão fluindo, vão acontecendo. Então, por isso que é importante que a palavra esteja enraizada, né? Então, esteja próximo, porque daí eu vou fluir na palavra. Tem Então, um filtro, né? Tem. Tipo, ó, esse meu pensamento, ele tá certo porque tá conforme a palavra de Deus. Tá conforme a palavra. Então, eu tive até uns tempinhos atrás, assim, Deus usou a minha irmã para falar, Juliane, você está vivendo aquilo que você disse. Então, porque eu verbalizava. Então, e aí eu vi isso, a força que tem, o poder que tem daquilo que você determina para sua vida. Então, eu tenho fé. Então, se eu determino isso, de fato acontece. Agora, se eu fico ali só falando, não, isso não vai dar certo. E é fato. De fato acontece também. Acontece também. Então, de tanto eu falar, as coisas foram acontecendo. A medicina não aconteceu, né? Sim. Não no tempo que eu queria, assim. Porque foi assim, eu tinha feito uma oração, eu lembro que de uma oração eu falei, Senhor, o meu sonho é fazer medicina. E o Senhor sabe que eu quero viajar pelo mundo pregando o evangelho, mas eu quero curar pessoas. Eu quero alguma maneira de curar pessoas. Então, meu sonho é medicina, mas eu estou disposta a abrir mão do meu sonho para viver o seu. Então, escolha. Para mim, foi uma oração bem ousada, e eu sabia disso, e eu fiz com medo de que Deus não aceitasse a medicina, porque eu já tinha isso na minha cabeça, que eu vou estudar a medicina e tudo mais. E eu até me preparei para isso. Então, eu estudava muito, fazia cursinho. Na época que eu estava terminando o ensino médio, comecei a fazer cursinho, então eu estudava de domingo a domingo, fazia cursinho sábado e domingo, e eu estudava. E chegou um dia que eu tinha estudado bastante, já era 6 meses de cursinho que eu tinha feito, tava uma galera, eu falei, que tal a gente fazer um vestibular para a gente treinar? Para a gente ver que nível que a gente está, para ver se falta muito para chegar, que tinha mais pessoas ali que queria medicina também. Aí abrimos lá a internet, fomos procurar a faculdade que dava lá, aí apareceu a Universidade de São Francisco. Falei, vamos fazer esse daqui? Vamos. E todo mundo se inscreveu lá, e os cursos que tinha medicina também, só que não estava aberto. Então, falei, vamos colocar qualquer um. E eu coloquei lá pedagogia e psicologia, tinha que escolher 2. Só que eu nem sabia o que era psicologia. Então, para mim, na época, assim, psicologia é coisa de doido, né? Que é o que algumas pessoas ainda têm. Mas não é? Tô brincando. Não nesse ponto. Não tão a fundo assim, né? É mais raso a psicologia. E aí eu prestei o vestibular, né? Mas fui tranquila, assim, como eu já estava feito, assim, não fiquei naquela pressão, não. Eu fui bem tranquila mesmo, fiz a prova e voltei. E aí ficamos esperando, aguardando o resultado, e meu tio um dia falou, Juliane, saiu o resultado. Falei, que legal, eu quero ver como que eu fui. E ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Você passou acho que era 15º na escala geral de cursos. Nossa, na escala geral. Na escala geral de cursos. Eu falei, então estou bem. Eu falei, então dá para prestar a medicina. Ele falou, não, você não está entendendo. Você passou e eles estão te oferecendo uma bolsa, 100%. Eu falei, não quero. Eu falei, então se eu estou bem assim, eu já dá para prestar medicina, que eu vou entrar em medicina. E eu fiquei isso na cabeça, e todo mundo, mas Juliane, você ganhou uma bolsa, olha, você passou, você foi bem, não sei o quê. Eu falava, não, gente, eu quero medicina e é medicina que eu vou fazer. E um dia eu estava em casa sozinha e bateram palma, era uma senhorinha, falou, moça, sua mãe tá aí? Eu falei, não, tô sozinha. Aí ela falou assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, o quê? Ele falou, não te conheço, mas você fez uma oração falando para Deus que você gostaria de fazer algo que servisse a Deus, e Deus acaba de colocar na sua mão. Então faça. Entrei irada assim, brava, chorando, falava, Senhor, é injusto, é medicina que eu quero.
O senhor não entendeu, sabe, a oração que eu fiz. Era na medicina que dá para eu te servir, que dá para eu fazer e tudo mais. E depois Deus confirmou novamente e eu acabei cedendo e fui fazer psicologia. Nossa. E eu comecei bem contrariada mesmo, fui bem contrariada, não gostando, não entendendo nada. E o primeiro semestre foi meio que de descoberta. A partir do segundo semestre que eu comecei a ter umas matérias de medicina, então eu comecei a me interessar. Então tive neuroanatomia, tive várias coisas assim ligadas à medicina e eu me apaixonei. E aí eu fiz o curso todo e quando terminou eu saí, fiquei meio perdida. Eu falei, e agora, senhor? Eu vou trabalhar no quê? Eu falei, eu não gosto de ficar conversando com os outros. Quero fazer alguma coisa, eu não vou ficar sentado escutando as pessoas contar os problemas. E eu fui numa vigília e eu lembro que Deus falou comigo ali através de uma mulher que eu nem conheço e falou, eu coloquei na sua mão. Você me pediu para fazer a minha vontade, eu coloquei e essa é a minha vontade. Para de brigar, para de questionar. Aí eu falei, tá bom, senhor. E aí eu fui entender mesmo assim essa questão da psicologia. Por que a psicologia? Porque eu não gostava, porque eu não queria, quando eu fui numa missão. Eu fui numa missão e eu fui como psicóloga. Eram vários profissionais, enfermeiros, médico, psicóloga, fisioterapeuta e tudo mais. E quando eu cheguei, falou, Juliane, olha, tem uma lista de pessoas aqui que gostariam de fazer terapia, então a gente faz a psicoterapia breve, que chama, né? Aquela psicoterapia que você usa no hospital, que é aquele momento, é aqui e agora. Então, é aquela conversa que você tem com a pessoa que é definitiva, que é decisiva, porque você pode voltar, a pessoa já não está mais ali. Ou ela morreu, ou ela recebeu alta e tudo mais. Então, era nessa linha aí. E aí eu entrei dentro da sala e eu comecei a conversar. E eu atendi um senhor que a mulher dele tinha falecido fazia uma semana e ele estava arrasado. E ali eu comecei a conversar com ele e a coisa começou a fluir. E atendi o dia todo. E quando chegou a noite, no momento de um culto na igreja, as pessoas que eu atendi estavam lá. Nossa. E aí aquele homem lá veio até mim e falou, você não sabe, mas você salvou minha vida hoje. Então ele falou, eu já tinha desistido de tudo. Eu já tinha entregado os pontos e se Deus não me levasse, eu ia dar um jeito. Então a conversa que você teve comigo foi decisiva. E aí eu falei, cara, não acredito. E aí o Espírito Santo falou comigo, é sobre isso. E aí eu entendi, falei, não, então estou no lugar certo, na profissão certa. Eu tive a oportunidade de fazer medicina depois, mas eu estava tão cansada de tanto estudo, né? Porque é bem maçante, né? Muita coisa para ler e tudo mais. Eu não via a hora de voltar para Tietê, de ter um descanso, que acabei me acomodando. Mas foi dessa forma, assim, que eu acabei entrando, assim, de cabeça, assim, no meu chamado mesmo. Então, a missão e a psicologia, assim, se casaram e acontecia. Essa foi a primeira missão que você foi ou não? Não foi a primeira missão, mas foi a primeira missão que eu fui como psicóloga. Porque nas outras missões eu ia como missionária, então eu sempre estava trabalhando com crianças. A gente usa um pouquinho de psicologia, mas nessa eu fui como psicóloga. Então, eu fui como profissional. Só que era profissional e eles sabiam que eram profissionais cristãos. Então, a gente tinha a liberdade de fazer uma oração antes da sessão, de ter liberdade de falar de Deus, então, porque já era conversado isso antes, já era acordado isso antes, né? Tem muito preconceito, Ju? Tipo assim, até na faculdade, por exemplo, de psicologia, com você que professa a sua fé de forma convicta. Não, assim, não é preconceito, mas assim, não se mistura. A gente não fala sobre religião, não fala sobre cristianismo, não fala sobre nada na sessão. Na sessão você trabalha aquilo que a pessoa traz. Não, mas na faculdade eu falo. Na faculdade tem bastante, tinha assim uma certa assim rivalidade entre linhagens, sabe, de terapia. Então, por exemplo, psicanálise, comportamental, gestalt, então, só entre isso, esse tipo de coisa. Tanto que a maioria dos cristãos vão para a parte da psicanálise. E eu nunca gostei da psicanálise, eu sou comportamental.
Aqui já vieram duas. Veio a Selma Cerqueira e a Lilian, que elas são psicanalistas. Eu não sabia disso, que geralmente os cristãos iam mais para essa área. Para essa área. Porque é uma área que é mais, digamos assim, mais espiritual, que é mais ligada à fé e tudo mais. Mas eu fui... Quando foi para escolher a abordagem, porque assim, chega no... Acho que eu não lembro se é no 8º semestre, você escolhe a abordagem que você quer seguir na faculdade. Então, você estuda 4 anos e no último ano ali você escolhe a abordagem. E quando foi para escolher a abordagem, todo mundo que era cristão ia para psicanálise. E eu nunca gostei da psicanálise porque não fazia sentido. Eu falava, tem umas viagens ali que não cabe, que não tem cabimento, não sei de onde saiu, eu preciso saber da base. E quando eu conheci a comportamental cognitiva e eu vi assim como que funciona, pensamento gera emoção, emoção gera comportamento. Chama tríade cognitiva, né, que é Aaron Beck que lançou isso. Então, eu falei, cara, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. O que é? Você muda a maneira de pensar, automaticamente você muda a emoção e muda o comportamento. Você é aquilo que você pensa. Eu falei, isso faz todo sentido, é essa área. E aí eu escolhi a comportamental cognitiva e fui para essa área. Que da hora. Conta uma experiência, talvez a mais marcante, se não for essa que você contou, nas missões que você viveu. Nas missões foram muitas, Matheus, muitas mesmo, assim. Essa foi uma, a maioria, assim, e eu não entendia muito que no começo já da minha profissão vinha muito caso de tentativa de suicídio. E eu falava assim, por que tentativa de suicídio? Isso daí tem que ser algum terapeuta mais experiente, porque uma palavra errada você pode botar tudo a perder e tudo mais. Então, eu tenho uma experiência assim que foi a primeira, não foi numa missão, mas foi a primeira de uma mulher que eu atendi, era uma moça, né? Ela tinha gêmeas, 1 aninho, as meninas, e ela descobriu que o marido traiu ela com a melhor amiga. Ela pegou. E essa mulher, assim, entrou numa crise de não sair mais dentro do quarto, ela já estava quase morrendo e tinha tentado suicídio. E eu estava numa vigília, e nessa vigília eu já tinha conversado bastante com essa moça, tentando várias técnicas e nada assim ajudava. Eu estava nessa vigília e essa moça me ligou, era 2 horas da manhã. Ela me ligou, ela falou assim, Juliane, estou te ligando só porque eu devo isso a você. Você tentou me ajudar de várias formas, mas não dá mais. Eu estou aqui agora na frente de uma ponte e eu não consigo mais. Acabou para mim. E aí eu falei, meu coração veio na boca. Eu falei, Senhor, acabei com a minha carreira. Nem comecei direito, acabei com a minha carreira, porque como assim, se essa moça se matar, acabou para mim. E eu ali na vigília, eu não podia parar de conversar com ela e chamar alguém, sei lá, para tentar ajudar. Eu não podia compartilhar, porque a gente não pode compartilhar nada. E eu falei assim, ali, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu falei, eu não vou perder essa moça. Eu falei, e eu sei que não é desejo do Senhor também que essa moça se perca. Eu falei, onde você está? Ela falou, eu estou em tal lugar, assim, assim. Eu falei, como você chegou a ele? Ele falou, eu vim dirigindo. Eu falei, então, você me deve uma última conversa. Você disse que... Eu falei, eu tentei de tudo, mas não deu certo, mas você deve uma última conversa. Então, agora volta para o carro. E senta lá e a gente vai conversar. E aí eu fui acompanhando, conversando com ela, ela voltou para o carro e aí eu fui conversando. Onde você está agora? Eu estou em tal lugar. Eu falei, então liga o carro. Dirige até tal ponto. E eu nem conhecia direito assim, a cidade que ela morava, não é Tietê, mas eu fui falando, vai até tal lugar. Tá, já cheguei aqui. Então, e fui conversando, fui falando com ela. Então, agora em tal lugar, para em tal lugar. E aí eu consegui ligar para a mãe dela, para avisar que ela estava em tal lugar e conversando com ela. Daí no outro dia cedo eu fui até lá, na casa dela. E aí 1 semana depois eu estava na igreja, ela chegou, ela entrou na igreja atrás de mim, toda feliz. Falou, eu só vim aqui para agradecer a você porque minha vida já tinha acabado. Eu achei que já tinha acabado.
que eu tinha meu marido como tudo na minha vida. Então, e ele não é tudo, por isso que eu tô aqui na igreja. E ali ela recebeu Jesus, foi um alívio, né? E foi assim, de certa forma, sobrenatural mesmo, sabe? Então, assim, o cristão, psicólogo, tem como aliado Deus. Então, a gente sempre vai buscando estratégia, sempre vai buscando, né? Senhor, o que eu faço agora? Que linha que eu entro com essa pessoa? Qual parte que eu posso abordar primeiro? Que técnica que vai funcionar com essa? Porque nem tudo, não é todas as técnicas. Você aprende milhões de técnicas na faculdade, mas não funciona tudo com todos. Então, porque cada um tem uma história, cada um tem um jeito e tudo mais. E assim a gente vai descobrindo no decorrer, né? Ju, a gente recebeu uma pergunta, eu acredito que tem a ver até com esses direcionamentos que você pede até numa consulta. A pergunta é, como você se tornou tão próxima do Espírito Santo? Foi estudando a palavra. Primeiro, assim, eu tinha muito interesse em conhecer quem é, né? Quem é o Espírito Santo. Então, quem é Deus? Quem é Jesus? Então, eu tinha bastante confusão, assim, eu oro para quem? Né? Então, eu ficava, não, eu oro para quem? Não, eu falava, não, eu já orei muito para Jesus, agora eu preciso orar para Deus. Então, mesmo? Eu dividia um pouquinho para dividia, porque assim, era meio que confuso para mim, né? Então eu falava, não, mas quando eu comecei a estudar a palavra e eu orava, eu falava assim, Senhor, eu quero que o Senhor se revele para mim de uma forma diferente do que o Senhor se revela para minha família. Porque na minha família tem muita gente que tem dons e tudo mais, e eu não via dom em mim. Então, eu nunca tive, assim, dom sobrenatural, igual tinha, assim, na minha família, e de sentar e tudo mais. Então, eu falava, eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. Então, foi estudando a palavra, eu sentia, assim, o Espírito Santo me direcionando à palavra certa. Ele falava, tinha versículos que saltavam, assim, que eu falava, opa, isso daqui é sobre uma pergunta que eu fiz. Então, você lembrava? E eu lembrava, então era através da palavra. A revelação dada pelo Espírito Pelo mesmo. Espírito Santo. Assim, uma única vez que eu tive assim uma voz audível do Espírito Santo foi numa experiência que eu já estava há algum tempo assim meio que fria. E eu estava trabalhando lá na Líria, eu trabalhava. Eu atendia crianças lá, numa sala, e começou a chover muito, então não tinha como as crianças virem até a sala, e a gente tinha que esperar passar a chuva. E eu sentada sozinha na sala, numa janela assim de vidro, e eu comecei a falar, Senhor, eu tô cansada de ficar contando o testemunho dos outros, experiência dos outros, eu quero ouvir sua voz. Então, eu não quero mais daquela forma da palavra, eu quero ouvir, eu quero escutar, assim, algo audível, assim, de uma forma que eu nunca senti, que eu nunca vi. E eu fiquei ali repetindo, e eu repetia isso daí, e começou a chover, e começou a bater, a chuva começou a bater assim na janela, no vidro. E conforme a chuva batia no vidro, começou a tocar uma música. O som da água no vidro tocava uma música. Nossa. E eu parei, eu falei, eu tô escutando coisas. E aí começou. E aí eu fechei o olho ali, eu escutava, e era uma música, e na música o Espírito Santo respondia para mim várias questões que eu tinha perguntado, que eu tinha questionado. Por que comigo, eu questionava bastante, por que comigo acontece tudo mais tarde? Por que demora mais? Por que com todo mundo tem umas fases certinhas e comigo nunca dá? E ele foi ministrando ali, como se fosse uma música cantando. E eu falei, uau. Aí depois disso eu falei, não duvido mais. Sabe, não tem mais, não tem como ser... Falava, não tem como não sentir, não tem como ser diferente, ser imparcial diante daquilo ali. Falava, não, é real. Nossa. Ele é real, ele fala. E ele e falou diferente das maneiras que eu escutava. E eu nunca aceitei, Mateus, assim, não que eu não aceitei, eu não gosto, assim, da profecia, as pessoas que vêm falar profecia. Não, assim, não sou contra, eu gosto, mas eu falo que se Deus precisar usar alguém, é porque eu não estou escutando a voz dele. Então eu tinha isso comigo, que se tivesse que várias pessoas, Deus usar várias pessoas para vir falar comigo, é porque eu tô sendo teimoso. É porque alguma coisa está errada comigo. Então eu recebo.
o Espírito Santo fala de diversas formas, diversas pessoas, já usou muitas pessoas, inclusive dentro da minha família, para falar comigo. Mas quando ele é insistente em usar outras pessoas, é porque eu não tô escutando. Então eu tinha isso comigo. Eu não sei com outras pessoas, mas comigo era assim. Então eu tinha essa coisa assim, opa, peraí, falou de novo, a mesma coisa. Então, Espírito Santo, peraí, o que eu preciso? Onde que está o erro? O que eu preciso alinhar? O que eu preciso fazer? Então, eu sempre tive essas coisas. Assim, então, de certa forma, acabou ajudando eu ter mais intimidade. Porque eu falava assim, não, fala o Senhor comigo. O Senhor não usa ninguém, não, eu falava. Quando começava assim, em cultos, eu falava, Senhor, não, comigo não. Eu fechava o olho e falava, não vem para o meu lado. Comigo não. Fala o Senhor comigo. Fala comigo. E se tiver alguma coisa impedindo, me mostra para eu alinhar, mas fala o Senhor comigo. Nossa, e a maioria das pessoas, até eu já fiz isso, né? Mas é ao contrário, né? Fala, Deus, usa tal pessoa pra falar comigo. Deus, usa tal pessoa. Aconteceu comigo. Uma vez eu tava nossa, acho que era 2018, 17, não lembro. Tava numa conferência de destino lá em Barueri. Lotado. Estádio de Barueri, lotado. Aí o pastor pregando, tal. Eu falei assim, Deus, se o Senhor é Deus, usa tal pessoa pra falar comigo lá do altar. Eu falei, e lotado, velho, lotado. Aí eu ouvi, tipo assim, foi convicção no meu espírito Deus falando assim, você quer que eu use eles ou você quer que eu fale? Eu falei, desculpa, Deus. Não, eu falo assim, isso não é uma regra, isso sou eu, Mateus, assim, eu recebo, eu sei quando é de fato o Espírito Santo falando comigo através de uma pessoa, né, porque o Espírito Santo testifica com o seu espírito, né, que de fato é ele, e sempre vem de encontro, é confirmação, né, mas eu sempre tive essa resistência. Teve um fato que aconteceu do colégio, a gente foi num congresso, eu, minha mãe e a Lu, não é um congresso, é um treinamento de líderes, né, do Colégio Moriá. Foi lá em Campinas. E eu não gosto de estar em evidência. Daí a Lu falou assim, Ju, vamos lá tirar uma foto com a doutora Nancy, que é a que escreveu a metodologia, né, do colégio, a metodologia Crescer. Uma mulher muito sábia e tudo mais. Vamos lá tirar uma foto? Eu falei, eu não. Eu falei, por que eu vou tirar foto com ela? Ela nem me conhece. Falei, daí minha mãe, ai, Juliane, para de ser chata, vamos lá tirar uma foto, né? Falei, eu não quero. Falei, não faz sentido, eu gosto de tirar foto com quem me conhece. Aí falou, não, você é muito xarope, você é muito chata, né? Falei, vá lá vocês e eu tiro a foto. E aí a Lu me entregou o celular, falei, deixa que eu tiro a foto. E as pessoas, todo mundo ir lá e tirando foto e tudo mais. E na hora que ela chegou assim bem perto, eu fui para tirar a foto, ela falou assim, espera, eu quero tirar uma foto com você. Falou pra mim. Aí a Lu já olhou pra minha cara e começou a rir, né? Aí eu já vermelhei assim, ela falou, olha, desde que eu estava lá em cima, no palco, falando, você não saía do meu campo de visão. E me deu um abraço e eu fiquei super constrangida, né? Porque eu não queria. Eu falei, cara, me deu um abraço e falou assim, para de teimar, recebe. Foi em relação ao colégio, né? Porque eu queria ajudar, mas assim, falou, pode mergulhar, que é seu, Deus te deu, tá na sua mão. Nossa. Aí eu falava, não. Ela falou, para de negar. E eu falando dentro de mim. Deus te deu, ele colocou na sua mão. E daí eu fui entender, porque quando a gente foi abrir o colégio, nenhum nome passava. Colocou no meu, foi. Então aí eu falei, nossa, não. Daí a Lu ficava olhando minha cara e rindo, falava, tá vendo? A gente falava sobre isso e você não escutava, precisou alguém de fora vir falar. Falei, tá bom, já entendi, Luciano, já entendi, né? Então, Deus faz esse tipo de coisa, sabe? Ele usa quando você teima muito, assim, numa questão, né? Para você para. Ou para você mudar a rota. Então, Deus usa. Isso é fato, né? Então, mas eu gosto que o Espírito Santo fale comigo. E é louco como constrange, né? Tanto quando alguém fala, ou quando Deus mesmo fala. E você sabe quando é Deus falando, porque teve coisas que ela falou que foi de orações que eu fiz, que ninguém sabia. Né, de coisas assim, e eu falei, aí explica isso daí, não, deixa pra lá, né, não vou nem explicar, nem vou entrar nessa questão, então, meu Deus tem seus meios, né. Sim, e acho que o nosso problema às vezes é ser teimoso demais.
ou ficar procurando, né, alguma forma de, não, eu tô certo, eu tô no caminho certo. Uma vez, eu tava num barbeiro, tava cortando meu cabelo, aí tinha 2 amigos meus, eles faziam festa grande e tal. Aí ia vir um MC famoso, lá no Petra. Aí eles começaram a comentar, eles falaram, cara, nossa, esgotou todos os ingressos, tal. E eu lá no barbeiro, cortando meu cabelo, só ouvindo. Aí eu comecei a pensar assim, falei, nossa, os caras fazendo negócio nada a ver, tá lotando aí. Eu tô chamando a galera pra ir na igreja, ninguém vai. Pelo amor de Deus. E eu fiquei com isso na minha mente, assim. Aí fui embora de moto, eu subi no morrão, comecei a gritar, sozinho, coisa de louco. Falei, Deus, se o senhor quer me usar mesmo, eu gostaria que o senhor me usasse de uma cura que eu visse, comprovada pelo médico. Porque eu não sei se eu tô fazendo as coisas certas. Será que eu sou escolhido de Deus? Será que eu tô no lugar certo? Eu tenho que fazer isso, tal. Indignado. Subi gritando, falei, nossa. Aí fui dormir indignado e tal. Aí fui no culto. Aí eu lembro que eu orei por uma pessoa, eu e a Bianca. Eu cheguei, porque geralmente quando é mulher, eu não gosto de orar, eu não gosto de colocar, tipo, mão no ombro, nada. Eu falei, amor, coloca a mão. Eu perguntei, o que você tem? Ela falou, eu tô com um cisto, 2 cistos no ovário. Eu falei, amor, coloca a mão na barriga dela, que eu vou colocar a minha mão por cima da sua. Aí eu orei e tal, e tinha esquecido já dessa oração. Essa oração não, desse questionamento meu, questionamento tonto meu. Aí a Bianca falou, nossa, mano, senti mexendo na hora que a gente orava e tal, beleza. O culto foi no sábado. Aí chegou na segunda-feira de manhã, a menina ligou pra Bianca. Falou, Bianca, preciso falar com o Matheus, urgente. Tal. Daí eu saí, eu trabalhava na loja 100 ainda na época. Saí da loja 100, era umas 6 e pouco. Cheguei e falei, amor, vamos ligar nós dois pra ela, pra ver o que ela quer falar. Daí ela falou, Matheus, o cisto sumiu. Eu tô com o laudo médico aqui e eu preciso te mostrar que o cisto sumiu. Aí eu lembrei na hora, falei, Deus, vacilei, me perdoa, não devia ter feito isso, desculpa, Deus, tá bom, sabe, entendi. Aí fiquei completamente constrangido com Deus, eu e Deus, falei, Deus, não questiono mais. Vacilei. Mas a gente tem essas coisas, né, de querer ficar questionando Deus, por que dessa forma? Não, Senhor, por que o Senhor não faz assim ou faz assado? Deus tem seus meios, né, de trabalhar, e eu acho muito bonito a forma que com Deus, com cada pessoa é de uma forma diferente, é de um jeito diferente. Então, você pode até contar a sua experiência e as pessoas querer orar e falar, não, eu quero ter a mesma experiência que você teve, mas nunca vai ser igual. Porque Deus conhece assim o profundo, o escondido lá, então Ele vai falar com você de um jeito que só você sabe. Loucura. E isso é fantástico, né? Deus é maravilhoso. Não tem palavras, né, para falar. Ju, a gente recebeu uma pergunta. Mais uma. Tem mais 3. Tá Mas certo. a pergunta é, você já viu demônios? Já. E como foi? Já vi diversas vezes. Uma vez foi assim, eu tive sim sonhos constantes, todo dia, durante uma semana, o mesmo sonho. Era o mesmo sonho toda noite. E eu falava, meu, que doideira é esse? E todo sonho eu saía correndo e tinha um lobo que corria atrás de mim e tentava me pegar, toda noite. E quando eu subia no muro, ele parava de correr. Toda noite. E aí eu falei, meu, que louco. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, não manda ninguém revelar nada para mim, não. Que se for alguma coisa que eu tô muito fora aí, o Senhor mostra para mim e tudo mais. E aí um dia eu vi, eu deitada na minha cama, e era a minha cama, o guarda-roupa na frente. Eu abri o olho e na frente do meu guarda-roupa tinha um homem com uma capa inteira preta, um chapéu que descia até aqui, ele deu um sorriso e o dente brilhou assim, como se fosse de ouro. E eu levei aquele susto. E ele deu um sorriso assim. Falei, aqui dentro do meu quarto? Falei, não, cara, esse cara entrou aqui dentro do meu quarto, eu tô com alguma brecha, tô com algum problema e tudo mais. E eu comecei a orar.
Comecei a orar e aí, numa oração, o Espírito Santo veio e falou comigo. E eu falando comigo, e eu mesmo assim eu não entendi. Eu falei, mas não estou entendendo. E aí, depois desse acontecimento, eu tive um sonho, esse mesmo sonho. E quando eu subi em cima do muro, eu perguntei pro aquele cachorro, o lobo gigante. Falei, por que você não me pega quando eu estou em cima do muro? Ele falou, porque o muro é meu. Nossa. E aí, as coisas assim, o Espírito Santo começou a me trazendo. Você está com o pé em duas canoas. Você está indecisa. Você está vagando em dois pensamentos e tudo mais. Falei, não, Senhor, me perdoe. Falei, não, eu não quero sair, estou saindo do muro. Então eu comecei a entender que no mundo espiritual não tem campo neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Se não tiver do bem, você está do mal. Então, em cima do muro, a indecisão é o lado dele. Então, essa foi uma das experiências, mas eu já vi muitas experiências em vigília. Uma vigília, eu vi um gorila muito grande assim, no meio da gente. Gente orando assim, e um gorila, um macaco muito grande. Você é doido. Foi. E aí eu orei de olho aberto, falei, nem a pau que eu fecho o olho aqui. Fecha, você é louco. E fiquei ali onde era mais claro, ali onde eu conseguia ver. Falei, vou esperar alguém com dom de visão aí vir falar e tudo mais. Depois outras pessoas viram também. É? O Sim, mesmo gorila? O mesmo gorila. E aí depois a gente ficou sabendo que era demônio e tudo mais. Numa casa que a gente estava orando, no quintal da casa que a gente estava orando. Nossa. Então, era umas coisas assim. Doido. Teve um outro momento na minha cama, eu sentada, eu orando, e uma mulher toda velha, em cima da minha cama, e ela comia e caiu um monte de migalhas em cima da minha cama. E eu falei, o que você está fazendo aqui? E ela ria. E eu comecei a orar. E ela ria da minha oração. Aí, mancada. Aí eu falei, cara... Falei, não, tá alguma coisa errada. E comecei a orar. Falei, não, você não vai sair daqui. Falei, Senhor, se tem alguma coisa que eu fiz, eu te peço perdão. Hoje eu me arrependo, eu não sei. Mas eu não aceito. Dentro do meu quarto, não. Na minha cama, não. Aí eu falei, você levanta e saia. E aí ela saiu, a sujeira ficou. Falei, não, volta, pega toda a sua sujeira. Não deixa nada. Ela voltou, juntou e saiu do quarto. Aí eu falei, nossa... Então, eu já tive várias experiências, assim. Então, eu cresci no meio dessas coisas. Então, era muito natural, sabe, Matheus? Então... você pega sua mãe, você pega sua irmã. Não, minha irmã é sinistra, viu? Já sei tudo. Qualquer dia a Mariana tem que vir. Não, minha irmã é sinistra. Então, a gente cresceu nesse meio, então... Eu nunca tive medo, porque eu cresci, no meio, eu ia na tarde da benção com meu avô, e eu que segurava a gravata do meu avô pro meu avô expulsar demônio, sabe? Você segurava a gravata dele? Eu ficava ali, junto com ele, orando ali, segurando a gravata dele para não puxar, e ele expulsando o demônio. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, para mim, não foi assim não era assim uma coisa que me causava medo. E eu ficava com receio, por quê? Porque quando o inimigo se apresentava... Eu falei, não, estou com alguma brecha, estou vacilando em alguma coisa. Então, eu preciso intensificar a oração. Então, eu preciso me consagrar mais. Olha. Então, eu sempre tinha essas coisas, né? Eu conheço pastor que parou de usar gravata por causa de quando ia expulsar demônio e já mas puxou. Não é bom mesmo. Mas meu avô tinha esse negócio da tarde da benção, quarta-feira. Toda quarta-feira eu ia junto com ele. E ele via de terno e gravata. E tirar a gravata... Na hora que ele tirava a gravata, você já pensava... Eu já segurava. Agora. Eu ficava segurando ali. Eu tenho essa lembrança. A gente recebeu mais uma pergunta. É assim, ó. Ju, amo você. Como foi para você se tornar mãe? Qual foi a sua maior experiência com eles? Foi um desafio muito grande. Primeiro... O Luiz, que me ensinou a ser mãe, então eu tinha bastante dificuldade de expressar, né? Eu ainda tenho, assim, uma certa dificuldade de expressar emoções e tudo mais. Então, o filho muda tudo, né? Muda a rotina, muda a vida e tudo mais. Então, eu tive a oportunidade, então, de morar só eu e ele, então, no começo. Então, mudou completamente. E agora veio a Elis, tá sendo uma experiência nova, que é um bebê, né? Então... Sim. O Luiz, quando você... Com 9 anos. Ele com 9? Com 9 e a Elis com 5 meses. 5 meses, cara. Então... E como foi esse processo, Ju?
Matheus, como eu sempre soube que isso ia acontecer um dia, eu sempre fui para essa área. Então, eu trabalhei no Conselho Tutelar e quando entrei no Conselho Tutelar, eu comecei a ter mais contato com essa área, com essa questão da adoção. E isso, assim, vibrava em mim. Eu falava, cara, tô na área, eu gostava. E eu trabalhei 2 anos como conselheira tutelar, depois eu entrei na Infância Feliz, como coordenadora da Infância Feliz. E ali, trabalhando diretamente ali, nesse processo de adoção, de criança, conhecendo ali dentro todo aquele processo, eu falei, não, eu quero. Só que meu sonho era assim, desde criança eu sonhava assistir a Chiquitita, sabe? Que era aquele orfanato. O meu sonho era ter o meu orfanato, que era com um monte de crianças minhas, que onde eu passasse fazendo missões, eu ia trazendo e iam ser minhas. Então era esse que era o meu sonho. Então ali, trabalhando ali na Infância Feliz e no Conselho Tutelar, eu tive contato e eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Então eu fui contra, assim, todo mundo dizia, o pessoal falou, Juliane, é loucura, meu, solteira, você solteira. Falavam isso pra você? Meu, se adotar uma criança grande ainda, não, dá muito trabalho, dá muito não sei o quê. E eu não tive nenhum trabalho. Porque todos os processos têm uma certa problema de adaptação ali até a criança, a pré-adolescente, ainda Luiz ia fazer 10 anos quando eu adotei ele. Mas eu não tive nenhum dos problemas com o Luiz, nenhum, com a Elis muito menos. Então, assim, tudo aconteceu assim do jeito que Deus programou mesmo, que Deus quis. A Elis foi quanto tempo? Então, foi assim, eu adotei o Luiz, e aí depois eu posso, assim, quando finalizou o processo dele, eu posso continuar na fila por mais uma criança, para adotar mais, ou eu posso finalizar o processo. Então, se eu finalizar... Não, aí eu tenho que começar tudo de novo. Entendi. Só que é muito burocrático, Matheus, é muito cansativo, então é exaustivo, né? O processo todo é demorado. Então, eu falei, meu, se eu encerrar o processo, eu não adoto mais. Mas eu permaneci. Então, foi 6 anos. Do Luiz para a Elis foi 6 anos. 6 anos? 6 anos. Mas, ao todo, eu estou habilitada faz 10 anos que eu estou habilitada para adoção. Nossa, então demorou 4 anos. Foi 4 anos, mas, assim, do Luiz foi um processo bem rápido, porque eu estava em preparação, mas, assim, eu não tinha definido ainda o perfil da criança, porque você escolhe o perfil da criança, né? Então, e é um negócio meio que eu falo que é meio desumano, porque quando você vai escolher o perfil da criança, é um calhamaço de folha, assim, que você escolhe a cor do cabelo, a cor do olho, sexo, raça. Você pode descrever a criança ali que você quer. Só que, eu falava, meu... Impossível, nem se você gerar um filho, você sabe como que vai nascer. Se vai nascer que vai parecer com o pai, com a mãe, com a avó. Você não sabe como vai ser. Eu falei, como que eu posso colocar? Então, eu só coloquei o sexo. Coloquei o sexo e a idade só. Então, e aí eu não coloquei um monte de coisa. Então, você pode escolher com doença, sem doença, doenças tratáveis, doenças não tratáveis. Você escolhe tudo. Então, eu não quis fazer exigência. Eu falei, não, eu quero um filho. Falei para as meninas, falou, mas qual o perfil? Eu falei, eu quero um filho. Independente. Menino, raça, independente, o que vier. Então é mais rápido quando é assim, né? Agora, quando você exige demais, até sair uma criança no perfil, do jeito que você escolher ali, demora muito. Tem pessoas que já estão há mais de 10 anos na fila. E a Elis? A Elis. Com 5 meses, eu nunca vi, tipo assim, tão novinha. E como que tá sendo pra você? E como foi esse processo da adoção dela? Eu sempre quis, né? Porque assim, quando eu terminei o processo, eu falei lá para a equipe do fórum. Falei assim, como eu adotei uma criança que chama adoção tardia, passou dos 6 anos, chama adoção tardia, o número de pretendentes cai. Existem cerca de quase 43 mil, aproximadamente, casais, pessoas que querem adotar, né? Mas, e existe menos crianças, só que por conta do perfil, as pessoas escolhem, portanto, escolher a idade, acaba sobrando. Então, a maioria das crianças que estão hoje no abrigo tem mais de 6 anos.
Isso é um grupo de irmãos. Então, o que as pessoas querem? Filho único, branco, de 0 a 6 meses. Então, é muito difícil aparecer uma criança assim. Então, geralmente acontece, né? Aconteceu comigo, com a Elis, né? Então, eu só coloquei. Da Elis foi a mesma coisa. Eu falei, eu quero um bebê agora. Até eu falei para as meninas, eu quero ter a experiência de ter um bebê. Falei, já tive um menino grande, agora eu quero um bebê. E eu coloquei de 0 a 1 ano. Primeiro eu coloquei de 0 a 6 meses, só que 0 a 6 meses também é muito difícil e tudo mais, porque por conta do processo, que nem a Elis também saiu do hospital e já foi para o abrigo. Então, ela já poderia estar numa família, só que existe um processo que é feito ainda com a criança. Ela não pode sair assim, dependendo do processo que ela está. Então, aconteceu com 5 meses. Nossa. E foi... Está sendo maravilhoso. É mesmo? É, muito gostoso. O Luiz com uma irmãzinha. Com uma irmãzinha, ele tá amando. Então, no começo, ele falava que ele não queria que eu arrumasse mais um filho. Ele falava? Falava. Ah, Luiz. Pra perder... Medo de perder o reinado, Perdeu né? o trono. É. Mas na hora que ele conheceu, todo mundo se rendeu, né? Todo mundo da família se rendeu. Na hora que conheceu a pequenininha. Que da hora. É. Que da hora. A gente tem mais uma pergunta. Quais os cuidados e acompanhamento profissional com uma criança que tem TDAH? O TDAH precisa de acompanhamento, porque acaba interferindo todo no desenvolvimento e no relacionamento, principalmente, né? Então, criança com TDAH, ela tem dificuldade em concentração, então ela vai, consequentemente, ela pode ter uma dificuldade na aprendizagem. Então, ela precisa de acompanhamento, terapia. Algumas precisam mais, depende da criança, né? Algumas precisam mais do que outras, mas é preciso ter acompanhamento. E tipo assim, Ju, por exemplo, hoje você atende em consultório, você atende em que lugar? Hoje, assim, eu não estou mais atendendo bastante, igual eu atendia. Por conta da escola? Por conta da escola, que eu estou mais focado lá na escola. Mas eu atendo alguns casos ainda, assim. E eu estou atendendo mais autismo. É mesmo? Tem muitos casos, né? Muitos casos. E tem vários, tipo assim, nem todos são os mesmos sintomas. Não é sintomas, um é diferente dos outros, são diferentes. Existem graus. Sim, alguns níveis, né? Mas todos são tratáveis, todos. Independente. A mãe do Neto, esqueci, a pastora Miriam. Pastora Miriam. Ela passou aqui e ela comentou, ela falou que você é a psicóloga dela também. Sim. E como que é, por exemplo, que a pastora Miriam tem uma casa de reabilitação? Passa muito perrengue o psicólogo? Não, faz 16 anos que eu atendo lá, Matheus. Então foi a minha primeira área de atuação como psicóloga foi na clínica, com a pastora Miriam. Começou lá com a ela? pastora Miriam. Então, eu saí da faculdade, então eu saí meio perdida, onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar. E aí eu entrei trabalhar com meu primo, com o Levi, no Silk. E aí eu fiquei um tempo lá no Silk e eu falava, mas eu não estudei para isso. Então, eu falava, mas onde que eu vou começar? Como que eu vou começar? Na clínica, assim, você tinha que ter dinheiro, né, para abrir um lugar, um espaço. E a pastora Miriam tinha o projeto Mãos que Ajudam, que era pacientes com câncer e tudo mais. E aí eu comecei ajudando ela a cuidar das famílias, dos pacientes. Então, ela levava até Jaú, ela fazia todo esse trabalho de levar para Jaú, e eu cuidava das famílias. Então, comecei aí. Aí, logo depois desse projeto, ela abriu uma casa de recuperação. E ela, Ju, vamos comigo. E eu comecei. Então, foi na raça. E hoje, assim, eu nunca tive problema, nunca tive questão de assédio e tudo mais. Tinha uns que se apaixonavam, né, que queriam presente, que queriam casar e tudo mais, mas nunca, assim, tive problemas. Então, foi a área que eu aprendi atuando. Que da hora. E é um lugar, assim, que fala, assim, onde você vê, de fato, a transformação do ser humano. Que a droga, é terrível, você não tem noção do que faz na vida do ser humano, assim, leva, assim, a nada. E aí você tem que ajudar essa pessoa a se reconstruir novamente, a se levantar e tudo mais. Então, tem bastante. No começo eu falava, não tem jeito.
Eu não dá, não tem jeito, mas depois que você começa a ver alguns casos, não, eu era um desses que não tinha jeito. E aí você fala, não, tem jeito, Dá. dá certo. E você vê a pessoa entrando, às vezes, acabada e saindo reabilitada. Quando mesmo. você vê assim as pessoas voltando depois para falar, olha, eu sou aquele lá que chegou assim, eu sou aquele daquela história tal e tudo mais. Nossa. E precisa, às vezes, explicar a história porque nem reconhece. Não. Alguns casos assim marcam, né? Que foi algumas figurinhas repetidas, né? Que sempre estão voltando lá. A gente já sabe, já conhece, mas tem alguns casos assim que eu encontro às vezes na rua, eles falam, várias vezes andando, doutora. Eu, oi. Por que você? Não, você não lembra de mim? Eu era fulano de tal, que você cuidou lá na clínica. Ah, nossa, que legal, eu tô bem, viu? Vários vêm assim depois para Que benção. procura em redes sociais assim para falar que tá bem. Então, E como foi, eu não vou dizer transição, mas que você até falou que relutou um pouquinho para atuar na escola. na verdade, assim, na escola, eu nunca quis, assim, a área escolar. Eu até comecei a fazer pedagogia, porque minha mãe falava, faz pedagogia, porque não sei o quê. E eu comecei a fazer, eu tranquei. 2 vezes tranquei a faculdade. E Tá lá voltava e trancado. trancou. Tá lá trancado ainda, né? Não voltei a fazer pedagogia, porque eu falava assim, eu não quero, eu gosto de atuar como psicóloga na escola. Então, eu sempre trabalhei com crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, é uma coisa. Mas estar ali na escola, gerir uma escola, eu falava, gestão não é comigo, eu gosto de ficar nos bastidores. Eu não gosto de estar ali na frente de tudo. E foi acontecendo. E as coisas foram acontecendo. Então, a gente se envolveu e tá acontecendo, está fluindo. Glória a Deus. Né? Ju, eu não sei quais são as dificuldades, mas, por exemplo, você falou que é mãe solteira. Você sente alguma dificuldade dessa... Não vou dizer falta, porque eu acredito que você supre isso de alguma forma. Mas vou usar essa palavra, mas tipo uma falta de paternidade de uma criança. Então, eu tinha muita preocupação em relação a isso, porque eu sei que a figura paterna é essencial na vida de uma criança. É mais essencial até que as mães. Por quê? Porque o pai, ele forja o caráter da criança. Então, eu tinha esse certo receio. Mas eu sempre estive rodeada de homens. Tinha meu pai, meus irmãos. Então, tinham pessoas que podiam ser uma referência para os meus filhos. Então, o fato de hoje eu estar morando com os meus pais. Hoje, meu pai é uma figura paterna na vida dos... e os meus irmãos. Então, os meus irmãos sempre esteve presente. Então, na hora de repreender, de falar como homem, então, os meus irmãos sempre estavam ali, sempre apoiando. Então, para chamar atenção, para elogiar também, então, eles sempre estavam ali. Então, faz falta? Eu acredito que faz, Matheus. Acredito que faz. Mas eles conseguiram, eles mesmos, né, suprir de alguma forma com a família. Então, a minha preocupação era essa. Só que eu também falei, eu não vou arrumar um relacionamento por conta disso. Só para isso. Só por conta disso daí. Então, eles têm a figura paterna. Não é o ideal? Não é o ideal. O ideal seria, né, pai, mãe e os filhos. Mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, né? Mas hoje é o meu pai e os meus irmãos. Tem a figura... Pedrinho? Pedro. Vou falar Pedro... ele é brincalhão, palhaço, né? Mas, assim, ele é uma figura essencial. Que da hora. E hoje, assim, a Elisa é apaixonada pelos 3. Pelo meu pai, pelo Daniel e pelo Pedro. E tá chegando mais um agora. E tá chegando mais um, né? Então... Que da hora, que da hora. Ju, eu tenho algumas perguntas rápidas. Vou até filmar. Umas perguntas rápidas você responde da forma que achar melhor. Tá. Ju, qual o seu versículo favorito? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Top. Qual o seu livro favorito? A Bíblia. Top, top, top. Qual música você mais tem ouvido? Eu escuto muito Renascer. É mesmo? Renascer... Na verdade, eu escuto tudo, né? Mas, assim, é mais Renascer que eu gosto. E Aline Barros. Top 3 pregadores ou pastores que você ouve. Que eu ouço.
Eu gosto do Hernandes. Dias Lopes? Não é é o Hernandes Santos. Hernandes Santos. E Camila Barros. Camila Barros? Camila Barros. Ah, da hora, da hora, da hora. Comida favorita? Todas. Eu não faço acepção de comida, não. Uma mensagem que você gostaria de deixar? Sem Jesus, não tem meio de dar certo alguma coisa na sua vida. Só Ele. Top. Glória a Deus. Glória a Deus. Ju, foi uma conversa muito abençoada, de verdade. Tem mais alguma experiência para contar pra gente encerrar? Ai, Matheus, depende de qual área, porque tem experiência de todas as formas. A mais maluca, assim. Mas na área espiritual que você fala? Ou na profissão? Ou Vamos uma de cada. Uma na área espiritual. Uma na área espiritual? Mas eu tive muitas, porque eu vivenciei muito e eu era daquele tipo de pessoa que sempre gostou de vigília. Então eu lembro do pastor Manuel, a gente tinha esse negócio de toda sexta-feira estar na vigília. Então, porque eu queria buscar o sobrenatural, eu queria experimentar o sobrenatural. Então, de estar na vigília, de ver, assim, de sentir de fato Deus ali presente, de acender luzes no meio da mata, no meio do caminho. Então. Da hora. E uma profissional? Profissional, assim, o que mais me marca sempre são casos de abuso, né, de criança. Então, a primeira vez que eu atendi uma criança em caso de abuso foi assim, que me destroçou. E aí eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. E foi por aí que eu comecei a trabalhar com crianças, né, de resgatar crianças com o Projeto Valentes, e sempre tô aí de alguma forma, né. Então, você já expulsou demônio no consultório? Não foi no consultório, mas eu tive uma experiência assim que como a gente não pode misturar religião, mas teve uma menina que meu avô tinha acabado de morrer. Fazia umas 2 semanas que ele tinha falecido. Nossa, com 2 dormindo. E aí uma menina entrou e foi atender, e na escola, atendi ela na escola, numa sala lá na escola, e falaram, Juliana, você precisa conversar com essa menina. Falei, por quê? Porque ela tá vendo gente morta. E ela tá falando que ela é médium, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Falei, vamos ver o que é e tudo mais. E na hora que eu sentei, me apresentei e tudo mais, ela conversou e ela sentou. E aí, na minha frente, ela começou a falar como se fosse meu avô. E começou a falar assim, eu sei onde você... Eu sei que você tá. E começou a falar coisas que eu vivenciei com meu avô. Sabe? E na hora ali o Espírito Santo falou, não é ela. Então aí eu fechei a porta e falei, eu sei quem é você. E você não vai tomar parte dessa sessão. Essa sessão não é sua. Falei, você vai sair agora em nome de Jesus. Bem tranquila, bem de boa. E aí ela voltou. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não, você passou mal. Né, e tudo mais. Porque não tem como você explicar o mundo espiritual para quem não entende o mundo espiritual. Então, a Bíblia fala que o mundo espiritual discerne espiritualmente. Então, não dá para você discutir com uma pessoa sobre o mundo espiritual se a pessoa não acredita. Sim. Então, essa foi a experiência mais marcante, assim. Mas já teve outros casos também que só de entrar ali eu já pesava o ambiente, assim. Sim. Nossa. A gente vai ter que marcar um dia? Você, sua mãe e sua irmã. Nossa, a Mariana é mais sinistra, viu? Nossa, o da bruxa foi com você ou com ela? Foi com ela. Foi com ela? Foi com ela. Eu nunca vi nada assim. Já vi demônios, né? Mas a Mariana via tudo. Tudo. Ela, de olhar e ela vê tudo. A Mariana tem uma visão aberta, assim, então... E é considerado loucura para algumas pessoas, né? É o que você falou, 1 Coríntios 2,15. O mundo espiritual, quem entende é só quem é espiritual, né? Então... Top. Ju, muito obrigado. Imagine, eu que agradeço. Foi uma conversa da hora, meu. Eu creio que muita gente foi edificada em casa. Amém. Que assim seja, né? Amém. Que ele cresça e a gente diminua. Amém. Deus abençoe, Ju. Amém. Deus abençoe também você que ficou até o final. Você que ainda não é inscrito... Você que não curtiu ainda, desce um pouquinho aí, curta, compartilhe e mande para alguém que eu creio que vai ser abençoado.
Um abraço e até o próximo Burn Podcast.